Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal que está aqui presencialmente já consegue me escutar bem? Legal. Pessoal, a gente vai dar sequência aqui no nosso cronograma de palestras, na nossa grade, nossa programação está sensacional hoje. E a gente traz um tema também aqui muito relevante para os pequenos negócios, principalmente aqueles que estão empreendendo no ambiente digital, né? Que é a questão do direito digital e os negócios tecnológicos. Quais são os desafios do empreendedor no ambiente digital? E a gente trouxe aqui para falar um expert nesse assunto, né? O Daniel Carlos Machado. Ele que é advogado e consultor jurídico, mestrando em Direito da Sociedade da Informação pela FMU, pós-graduado em Direito Contratual pela PUC-SP, pós-graduado em Direito Empresarial pela PUC, com MBA em Gestão de Negócios pela Universidade de São Paulo. É um profissional com mais de 20 anos de experiência na área jurídica e ampla atuação nas áreas de Direito Empresarial, Civil, Digital e Contratual, nas esferas consultiva e do contencioso. Então, eu peço aqui uma salva de palmas para o Daniel. Eu deixei aqui na mesinha. Aqui é só Passar para frente? você vai passando e volta. Isso, deixa eu só. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado, Simone. Vamos falar um pouquinho sobre direito, sobre a área jurídica aqui voltada para o empresário, para os negócios jurídicos. Então, o direito digital e os negócios tecnológicos, né? Os desafios aí do empreendedor no ambiente digital. É fato que a sociedade ela mudou muito de uns anos para cá. Então, hoje nós temos aí muitos desafios, né? As pessoas hoje se comunicam de outra forma, elas têm outros anseios, elas esperam retornos e coisas assim muito rápidas, né? de retorno para vocês, e não existem mais barreiras da comunicação para a sociedade, né? As pessoas hoje têm muitas facilidades, têm muitos acessos e tem como observar, né? Hábitos de consumo, experiências de outras pessoas em outras localidades, coisas que há muito tempo não era possível, né? Então, esse novo ambiente aí global foi um ambiente que o empresário ele teve que se adequar e teve que se inserir, né? Um novo formato para os negócios. É lógico que no início, né, esse ambiente aí, ele precisou passar por algumas experiências, até mesmo para gerar uma maior segurança do público, né, do consumidor, com relação às compras online, né? Era algo muito novo, era algo um pouco desafiador para todo mundo, para quem iria mudar os seus hábitos de compra, para os empresários que estavam se inserindo nesse novo ambiente, né, mergulhando aí nesse ambiente novo, e que trouxe sim muitas possibilidades de interação e foi modificando muito aí ao longo do tempo, com muitas melhorias aí e vantagens para todo mundo. O empresário ele tem aí um novo canal, né? Não o empresário, também o público consumidor, um novo canal aí de compras, que é a internet, né? Na internet, o empresário ele tem novas formas de captar clientela e de mostrar o seu produto para o seu público consumidor, né? E de uma forma muito mais fácil, com muitas vantagens do que tinha anteriormente, né? A gente tem um ambiente em que a agilidade e a inovação são constantes e exige bastante aí do consumidor para se mostrar competitivo nesse mercado. Então, a facilidade de acesso que nós temos hoje com smartphones e qualquer equipamento eletrônico por parte dos consumidores e dos usuários, né? E com relação também à entrega, né? As novas formas de entrega, a logística de entrega que os fornecedores têm que se adequar e as novas exigências, né, do consumidor, que quer aquele produto, aquilo que adquiriu de uma forma muito rápida e anseia aí pelo um consumo que ele traga um retorno, um prazer pela compra até e muito mais.
Nós temos aí dos benefícios, muitos deles estão ligados à informação, né? E às facilidades que foram trazidas para o fornecedor nesse novo ambiente. Muitas delas estão ligadas aí à coleta de dados, né? Então hoje os fornecedores, os empresários atuando aí no ambiente digital, no ambiente eletrônico, eles possuem muito mais facilidade de informações e de coletar informações do seu público consumidor, né? E com isso poder tratar os dados, né? O que seria tratar os dados? Seria você identificar daqueles dados, extrair deles as informações que lhe interessam em termos de uma vantagem de marketing, ou para você poder ter umas propostas de marketing mais direcionadas, né? Como, por exemplo, saber qual que é o seu público consumidor, idade do seu público, localidade onde você mais vende produtos e serviços, quais são os desafios, talvez as localidades onde você precisa trabalhar um pouco melhor o seu produto ou o seu serviço, e até mesmo a aceitação do produto ou do serviço no mercado, né? Então essa facilidade também veio muito com a questão do uso da utilização dos algoritmos, né? Hoje nós temos softwares que em questão de segundos ou minutos trabalham essas informações que chegam a todo instante às mãos dos fornecedores, e tendo parâmetros muito bem definidos, elas já conseguem trabalhar e lhe trazer aí um resultado, um direcionamento para possíveis ações de vendas, ações voltadas aí para o público consumidor aí de determinado produto ou serviço, né? Então isso permitiu com que os empresários e os fornecedores de produtos ou serviços também pudessem traçar e criar novas estratégias de marketing. Hoje nós temos um direcionamento de publicidade muito mais assertivo, muito bem direcionado ao público consumidor, e com um retorno muito melhor, uma vez que você já sabe o público que gosta, que utiliza o seu produto ou o seu serviço. Então, essas são as vantagens hoje trazidas aí pela tecnologia e também pelo novo meio, né, o novo ambiente onde os empresários se inseriram aí para poder divulgar os seus produtos e os seus serviços, né? Mas além disso, nós temos também questões voltadas aí ligadas à proteção de dados, né? Porque não simplesmente, aqui só falando um pouco, né, do público antes de entrar na produção de dados, também que o fornecedor, o empresário, hoje ele atinge o seu público desde o nascimento até a morte, né, basicamente. Então nós temos aí o público que já está inserido aí no meio digital, que são as crianças. Nós temos aí os pais que compram produtos, serviços para crianças desde o seu nascimento, depois as próprias crianças que desde cedo são inseridas aí no meio digital e utilizam dos meios eletrônicos, né? Já passam a desejar e a ter acesso a determinados produtos, também muitas vezes direcionados por propostas de marketing de empresas já para esse público. O público adolescente, que passa aí também fase de transformação e de uma afirmação, criação de sua identidade, que se espelha em pessoas que estão inseridas na internet, pessoas famosas. Hoje nós temos os influenciadores digitais, né? Pessoas que até um tempo atrás não possuíam voz, né? Não tinham voz nesse meio, e hoje possuem milhões de seguidores, querendo ver, consumir o que eles consomem, vestir o que eles vestem, né? Então aí um público que influencia, e logo as marcas perceberam isso e se associaram a esse público, também proporcionando novos canais aí de vendas através aí da influência
de pessoas a determinados estilos de vida, né? O público mais velho, o público idoso, hoje também consome pela internet, né? E consome um público que já está numa fase mais avançada da vida, que está adquirindo novos hábitos, né? Então eles querem viajar, eles querem passear, muitas vezes fazer até cursos, compram presentes, né, para familiares e para os netos e tudo mais, e também estão inseridos aí no meio digital. Então hoje não tem como estar de fora desse ambiente, desse novo ambiente empresarial, né? O ambiente digital. Muito da credibilidade da internet e até das vendas aí online também veio por esse período que nós passamos de pandemia, né? Existia até então um público que estava acostumado a ir fisicamente numa loja, a sair de casa para fazer suas compras e não tinha uma credibilidade aí pelas compras online, né? E nós passamos por um momento de isolamento social, onde as pessoas foram obrigadas, foram forçadas a utilizar a internet para consumir determinados produtos e serviços, né? Então isso fez com que o pequeno empresário tivesse que se adequar, né? Desde do dono da padaria, o dono do bar, que tinha que fazer uma entrega, que tinha que conseguir fazer uma venda online ou por telefone, teve que se adequar ao novo formato, né? Então agora que nós estamos vivendo um período pós-pandemia, né? Ou chegando a esse período pós-pandemia, né? Muito do que a gente tinha anteriormente nós não vamos ter mais, né? Esse público que se adequou ao novo formato, eles não querem mais voltar ao antigo formato. Muitos deles, eles se sentem hoje confortáveis para consumir pela internet, para comprar, para fazer as compras, para utilizar o seu cartão de crédito online. E é um público que vai ficar, né, e que aprendeu a lidar com o ambiente digital, o ambiente aí de compras online. É lógico que nós temos aí também não só os benefícios, né, de tudo isso, de muitas vendas, de conseguir escalar as vendas, de conseguir ter acesso a informações dos consumidores e poder direcionar as ações de publicidade por parte dos fornecedores, mas também todos tiveram que se adequar, né? Hoje nós temos os contratos digitais. Então as compras online são feitas e são assinados documentos eletrônicos que possuem validade jurídica. Nós temos termos que são assinados e que possuem um valor legal dentro das plataformas, né? O chamado às vezes contrato clique. Você pega lá, dá um clique, li, concordo, aceito e está feito o negócio, né? Muitas vezes sem sequer ler o conteúdo daquele contrato. Porque para ter essa agilidade e essa dinâmica de vendas na internet, o fornecedor ele não tem como trabalhar de outra forma que não seja por meio de um contrato de adesão, ou seja, um contrato que não permite que a parte que está consumindo, comprando, adquirindo produto ou serviço, discuta as cláusulas contratuais, né? Porque se permitisse uma discussão de todo o contrato, certamente nós não teríamos essa agilidade e essa escala de vendas aí que se espera no ambiente digital. Então, por conta disso, o que acontece é que existem muitas abusividades nas compras online, né? Muitos fornecedores ou empresários não se não adequaram os seus documentos jurídicos, não se adequaram com a nossa legislação vigente, com o Código de Defesa do Consumidor, possuindo nos seus contratos cláusulas muitas vezes abusivas e que são cláusulas nulas, né? No fundo, a gente imagina assim, o papel aceita tudo, o contrato aceita tudo, está lá no contrato, mas
O fato de estar no contrato não significa que possui validade jurídica e que, se esse contrato for discutido judicialmente, vai ser reconhecido como válido na sua integralidade. Então, pode ser que muitas das suas cláusulas sejam consideradas nulas por abusividade. Então, são novos cuidados que devem ser tomados aí por conta das formas do contrato digital, especialmente esse formato de adesão, né? E nós temos aí um Código de Defesa do Consumidor extremamente protetivo e que exige que toda e qualquer informação seja dada de forma muito clara ao consumidor e que ele saiba exatamente o que ele está adquirindo, o que ele está consumindo e que tenha perfeita noção e entendimento do contrato, né? Então, hoje a gente evita, inclusive, a redação técnica de contrato, uma redação jurídica, tendo que usar uma redação mais acessível, né, para o leigo, para aquele que não tem o conhecimento jurídico, para que ele possa entender e possa ser considerado válidas as condições contratuais, né? E, além disso, nós temos agora também a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, aí um desafio maior ainda para o fornecedor, que, como a gente disse aqui inicialmente, coleta as informações de seus usuários e trabalha essas informações e, muitas vezes, para conseguir uma escala do seu negócio, para continuar direcionando vendas, às vezes para ampliar mercados e tudo mais. Só que essas informações elas não podem ser usadas de qualquer maneira. As informações dadas muitas vezes pelos usuários, e muitas vezes não tem a opção de não fornecer, né? É praticamente uma condição para você fechar ali um contrato, ou às vezes acessar um produto ou um serviço, ou até mesmo uma plataforma gratuita como as redes sociais. Você acaba expondo todas as suas informações, ou muitas, né, das suas informações e dados pessoais, que nem sempre guardam uma identidade ou relevância com aquele produto ou serviço que você está adquirindo. Então, nós temos hoje a Agência Nacional de Proteção de Dados, que fiscaliza as empresas. Nós temos muitos órgãos fiscalizadores e o que está acontecendo é que muitas empresas já estão sendo multadas e penalizadas pelo uso indevido aí de informações coletadas no ambiente digital, né? Então, trouxe aqui algumas situações, alguns cenários aqui só como amostragem. Nós temos a situação do Facebook, né? O Facebook foi condenado a pagar 6,6 milhões por vazar dados de usuários. Isso aqui foi notícia aí que ganhou o mundo, né? Com as eleições nos Estados Unidos do Trump, né? Da consultoria Cambridge Analytica, que usou os dados, né, fornecidos pelo Facebook dos usuários para direcionar e-mails relacionados aí às campanhas presidenciais, né? Então, isso ficou demonstrado e o Facebook foi penalizado aí por conta aí dos dados dos usuários que foram vazados. Nós temos trouxe umas outras situações, só para ficar claro para vocês, que independente do segmento, independente do porte, todos estão sujeitos às penalidades, à fiscalização, e as informações chegam de maneiras diversas aí para as autoridades, né? Então, nós temos também o caso aqui da Cyrela. A Cyrela foi a primeira empresa brasileira que teve uma condenação por vazamento de dados, né? Então, tiveram aí as motivações, os dados vazados da empresa, que no fundo os clientes que adquiriam imóveis, né, forneciam os seus dados, e a Cyrela ela vazou esses dados, ela passou os dados para alguns fornecedores, né, para agentes financeiros e empresas de decoração.
Então o que aconteceu foi que os consumidores passaram a ser abordados, né, por essas empresas, por ligações para venderem serviços, produtos, como a parte de decoração. E aqui num caso específico, foi de um cliente específico, a Cyrela foi condenada a pagamento de 10 mil reais e além da obrigação de não mais fornecer os dados aí das pessoas sob pena de aplicação de multa aí de 300 reais por contato, né? Ou seja, uma penalidade pesada aí para realmente inibir a atuação dessas empresas aí fornecendo os dados, né? Porque os dados não tinham qualquer relação com a compra do imóvel em si, né? Nós tivemos também o caso interessante, que é o caso da Uber, né? Também aqui a gente está falando de soluções tecnológicas, né? Já na área de transporte de veículos. Aqui eles tiveram, a Uber foi um ataque hacker e tiveram aí os dados de motoristas vazados, além dos dados de usuários, né? Uma série de dados pessoais vazados, e também tiveram aí a condenação em alguns milhões de dólares, né? O caso foi discutido aí fora. A Target, a empresa também norte-americana, também passou por problemas, uma empresa grande que teve aí na Black Friday 2013, ela teve aí um vazamento de dados também, que foi por ataque hackers aí também, que invadiram e pegaram aí a base de dados dos clientes. E aconteceu que a Target, depois acionada judicialmente, ela reconheceu, né, o fato e acabou firmando o acordo com quase todos os estados ali norte-americanos, pagando aí uma indenização de alguns milhões e assumindo aí alguns compromissos perante a justiça norte-americana, né? O que aconteceu também com a Netshoes, também indo para o mesmo caminho. A Netshoes foi aqui no Brasil e a condenação foi no Distrito Federal. Também tiveram a penalidade por vazamento de dados de usuários. Então, assim, né, além da multa, né, a obrigação de corrigir os problemas tecnológicos que fizeram ou de repente tornaram aquele ambiente da base de dados deles passível de ser invadido, ou seja, estão sendo cobrados das empresas que investam mais em tecnologia e que protejam os dados que estão sob sua guarda, né? Inclusive, se a gente pensar num terceiro fornecedor, que é quem tem o data center aí, que hospeda os dados da empresa. Então existe uma cadeia aí de responsáveis, e a responsabilidade por vazamento de informações, né, mesmo com invadindo, com uma evasão aí, hackers, né? Existe um certo risco aí da atividade econômica que é atribuída ao empresário por conta aí de vazamento de dados. Então o fato é que está acontecendo, muitas empresas já sofreram penalidades, estão discutindo questões administrativamente ou judicialmente, independente do segmento. Essas são algumas empresas. Nós temos aí bancos, empresas aí da área financeira, empresas da área de tecnologia, nós temos aplicativos ali de relacionamento, redes de hotel, empresas do varejo. Então, assim, de todos os segmentos e independente aí do porte, que a gente está falando de empresas de porte grande, mas aí nós vimos que muitas delas elas são investigadas e tem essa apuração, que partem por denúncias de pessoas que trabalhavam na empresa, né? O ex-diretor que saiu da empresa e que denunciou a empresa. Então, muitas vezes se imagina que é difícil de acontecer, ou que não vai acontecer, principalmente com o pequeno, com o empresário menor, mas isso pode acontecer, lógico que em proporções diferentes, mas em decorrência de denúncias para as autoridades, que pode ser para o PROCON, para o Ministério Público ou para a própria Agência Nacional de Proteção de Dados, né? E quais as consequências disso, né? Às vezes a gente pensa só na parte
financeira, fala, não, dependendo da empresa, o tamanho da empresa, vale a pena, né? Ela faz o tratamento de dados das informações, o lucro que ela vai obter utilizando essas informações e escalando suas vendas, se compensa com o valor de indenização, né? Mas a gente se esquece que a marca ela tem um valor, né, de mercado e que talvez isso seja um grande problema. O cliente ele pode se afastar daquela marca. Hoje a gente vê aí muito disso, né? Que grupos aí que defendem às vezes determinadas situações ou pontos de vista, ou seja, da parte ecológica, feminista ou qualquer outro tipo de grupo que tenha aí um justo motivo, ele se afasta da empresa e para de consumir. Nós temos o prejuízo da exposição da marca, né? A marca passa a ser exposta da mesma velocidade que se escalam as vendas e que se atinge os consumidores. Você tem uma exposição negativa também da marca. Temos os investidores, empresas de capital aberto, que possuem aí, tem aí um mercado regulado na Bolsa de Valores, e a gente percebe aí que muitas vezes, após notícias que são veiculadas à mídia, o valor das ações dessas empresas acabam caindo numa escala muito grande, né? Além de ter o perda aí do valor de mercado, a gente sabe aí que vai ainda arcar com o custo de se defender em diversos processos judiciais, além, é claro, da aplicação da multa que a gente acabou de falar. E aqui só trazendo uma referência da nossa legislação, que tem por base a legislação europeia aí também, de proteção de dados. A gente tem aqui, ó, a lei ela traz expressamente o percentual de 2%, né, como sendo teto para aplicação da multa, né, limitada a 50 milhões de reais por infração. Ou seja, dá para baixar a porta do negócio e ainda ficar com uma dívida grande aí perante o mercado. Então, realmente essas penalidades e sanções nessa escala são assim, uma informação, recado aí, né, do ente público, do nosso ente aí político, no sentido de não vamos aceitar, não vamos tolerar a utilização indiscriminada aí de dados pessoais das pessoas. Então, o que fazer, né? Como se adequar a isso? Eu trouxe aqui algumas situações para vocês e nós temos uma delas, o que nós falamos da questão contratual, né? O empresário ter ali os contratos bem elaborados, bem definidos, os termos de confidencialidade, os termos de fornecimento de dados, né, com sentido. Temos a questão de não utilizar cláusulas que a gente já sabe que são cláusulas que tem uma certa, às vezes, abusividade ou não tem uma aceitação no judiciário para discussão de determinado assunto ou tema, né? A gente vê aí na questão, às vezes, da própria vigência do contrato, né? Muitos contratos de adesão e assinados na internet colocados com tempo de permanência mínimo, né? Você é obrigado a se vincular 12 meses comigo, com a renovação automática. Se falar que não quer mais, eu renovo por mais 12 meses automaticamente. Então, se não tiver um justo motivo para essa questão, por exemplo, né, com investimentos aí feitos pelo fornecedor para prestação de serviço, dificilmente essa cláusula é uma cláusula que fica em pé, né, que não é discutida e derrubada perante o poder judiciário, né? Então nós temos aí uma série de normas do próprio Código de Defesa do Consumidor. A gente sabe que a multa por atraso pelo Código de Defesa do Consumidor ela não pode ser superior a 2%, que é a multa de mora. Nós vemos contratos e discussões com multas de 10%, 15%, 20%, 30% por uma rescisão, às vezes contratual. Nós temos aí os juros legais que são de 1% ao mês, tirando as instituições financeiras que são reguladas pelo Banco Central. Nós não podemos aplicar juros acima do patamar aí do máximo legal previsto em lei.
e além de muitas outras condições, né, nas cláusulas de rescisão contratual, bem trabalhadas, até mesmo para o fornecedor, para o empresário também não ter um prejuízo com perda de contratos, né? Então tudo tem que ser muito bem trabalhado aí dentro dessas questões. E além de outras, dependendo da situação específica, né, ter as cláusulas de confidencialidade, de não concorrência, de proteção da propriedade intelectual, né, de responsabilidade trabalhista, né, às vezes com terceirização de mão de obra. Então ter os cuidados necessários dentro dos seus documentos legais e esses documentos com o amparo aí da lei. E fora isso, nós temos também aqui de que respeitar as normas do Código de Defesa do Consumidor, que é o que eu venho falando aí desde o início, já estava tocando aí nesse assunto. Então, as cláusulas contratuais abusivas, aquelas cláusulas que permitem que o fornecedor ele rescinda unilateralmente o contrato, ou então que ele altere unilateralmente o contrato. Pode parecer absurdo, mas a gente vê hoje nos contratos, em muitos contratos eletrônicos, uma cláusula lá onde é colocada da seguinte forma, em que o cliente ele faz uma adesão às políticas da empresa, né, políticas de tratamento de dados, outras políticas da empresa, código de ética e tudo, e ele se sujeita, o fornecedor ele coloca a condição de que ele pode alterar unilateralmente e subir no site dele as condições, e que o cliente se sujeita já à aceitação prévia das alterações. Fala, mas eu não sei nem o que vai ser colocado nesse contrato, nesses novos termos, como que eu já estou dando a minha aceitação? Isso não tem validade. Eu tenho que receber novamente e ter a possibilidade de aceitar ou não, de manter ou não o contrato, ou de ter facilitado a minha saída do contrato. Não posso, depois de firmado o contrato, começar a ser impostos uma série de condições para eu cumprir dentro do contrato. Então, sim, são algumas questões que devem ser analisadas e discutidas com um certo cuidado. E o Código de Defesa do Consumidor também traz uma lista, né, de situações em que haverá nulidade aí das cláusulas contratuais, né? Então, normalmente essas que colocam o consumidor em uma situação de desvantagem excessiva, né? Numa grande desvantagem ali na questão contratual. E aqui a gente entra na própria também LGPD, né? Que devem ser respeitadas aí, as questões da LGPD, trouxe algumas, né? E aqui a gente fala especificamente da finalidade. Então, quando você pede os dados e põe um termo de fornecimento de dados, que o cliente aceita que você utilize os seus dados, tem que haver uma finalidade. Mas para qual finalidade os dados? Não pode ser para qualquer finalidade. Tem que ter a finalidade específica. Falei, como que eu poderia usar os dados? Eu preciso do nome CPF porque eu vou emitir uma nota fiscal. Eu preciso do endereço porque eu vou fazer a entrega do produto. Às vezes eu preciso do nome de uma outra pessoa para saber quem que vai receber esse produto, esse serviço. Preciso de um telefone, preciso de um contato de e-mail, às vezes, para mandar uma mensagem de entrega ou coisa do tipo. Então é para essa finalidade que tem sim a vinculação com a venda de um produto, entrega desse produto, que eu vou ter uma validade legal de obter essas informações. Mas o fato de eu ter coletado essas informações não significa que eu vou poder utilizar para outras finalidades. Que eu vou poder tratar as informações de outra forma, né? Que possa configurar depois aí um assédio de consumo, né? Como o pessoal vem chamando, que é aqueles e-mails, mailing marketing que não para de chegar nunca na sua caixa de e-mails. São empresas e pessoas que você não conhece, nunca viu, ou seja, os seus dados foram transferidos aí para outras empresas, para proporcionar aí um envio de mensagens de marketing, né? O consentimento ele tem que ser informado segundo a lei, ou seja, o consumidor ele tem que saber e ter a perfeita noção do que ele está consentindo. O que significa? Significa que tem que usar documentos com palavras e linguagens acessíveis a todos. O consumidor ele tem que não tem que só estar no contrato, ele tem que ler e ter a capacidade de entender o que está sendo feito.
né? Muitos contratos, principalmente que a gente vê às vezes digital, eles têm um contrato, o contrato é de uma folha, mas menciona 15 anexos, né? Menciona o anexo código de ética, o anexo termo de consentimento para a utilização de dados, e depois você não encontra, né? Você vai entrando no site da empresa e não está em lugar nenhum, não tem acesso, você não sabe o que está consentindo. E a gente sabe que o consumidor, ele quer comprar, às vezes, um produto, um tênis, vai lá, dá um clique, o clique ele aceitou tudo e foi. Então, não é porque ele deu um clique que houve uma manifestação ali de vontade que tudo isso é válido, porque se não houver o respeito ao que está previsto na lei, isso não vai ter a validade jurídica na hora que precisar acionar ou justificar uma postura de ter coletado e utilizado dados aí das empresas, né? E ela tem que ser necessária nesse sentido que eu já falei, que é necessária para aquele tipo de serviço ou produto. Então, eu quero o endereço, eu quero as informações de cartão de crédito porque você vai fazer o pagamento online, eu quero o seu telefone porque eu vou mandar uma mensagem depois para você acompanhar a entrega. Então, é necessária e tem a finalidade bem especificada. Então, aí dentro de tudo aí que foi colocado, acho que a ideia era trazer para vocês aí dentro do nosso tempo essa visão, né? Da melhoria, dos benefícios que foram gerados para todos, mas também da forma consciente como devem ser utilizadas as informações e por todos, né? E da validade, né? Dos riscos que existem, porque existem os riscos. E as agências agora, a agência reguladora, a Agência Nacional de Proteção de Dados e os órgãos fiscalizadores estão sim multando e tentando fazer com que as empresas não usem de forma indiscriminada aí os dados, né? Além da possibilidade de discussão contratual com nulidade de algumas cláusulas aí contratual, né? Então eu trago aí no final aqui para a gente finalizar as palavras aí do Bill Gates, né? Em alguns anos vão existir dois tipos de empresas, as que fazem negócio pela internet e as que estão fora dos negócios. Não dá mais para ficar fora da internet, ela é uma realidade, está aí para todos. Tá? Então eu finalizo aqui, agradeço o Sebrae pela oportunidade que me deu, agradeço vocês aí pela paciência de nos ouvir aqui e desejo uma ótima tarde a todos, deixo aí o meu contato para qualquer dúvida ou necessidade. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado, doutor. E aí, pessoal, curtiram?